Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E hoje, como temos feito assim alternadamente, hoje queremos ler os versículos de 7 a 13, que tratam da carta que o Senhor Jesus Cristo ditou para a igreja na cidade de Filadélfia, e continuar com a nossa exposição. Hoje nós vamos nos ocupar basicamente de um único versículo, que vai ser o versículo 11, e aí tentativamente vamos terminar na semana que vem. Na semana que vem, não, porque aí nós vamos ter o sermão especial da ressurreição. Na outra semana, tentaremos então terminar com a carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse, então, capítulo 3, versos 7 a 13, o texto sagrado nos diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta noite e te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui. E pedimos que nesse instante, ó Deus, o Senhor venha com o teu Espírito abrir o nosso entendimento, abrir nossos olhos, alargar realmente a nossa visão para que possamos compreender as maravilhas preciosas que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, através do texto de Hebreus que já lemos, e também através da meditação em parte dessa epístola enviada há tantos séculos atrás para a igreja na cidade de Filadélfia, mas que ainda fala aos nossos corações até o dia de hoje. Em nome de Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto de Apocalipse 3, porque a gente vai fazer referências a alguns versículos do capítulo 3, alguns versículos do capítulo 2, então vai precisar um pouco de avançar e retroceder pelo menos uma página aí, mas quando for um versículo mais distante, então faremos a projeção, né? Então hoje, como eu falei, nós queremos concentrar a nossa atenção em Apocalipse 3:11, é o que eu vou ler novamente, que diz: venho sem demora, conserva o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Né? E esse versículo, ele começa falando acerca da vinda do Senhor. Eu não sei se vocês lembram disso, se não lembram a gente vai recordar juntos. Essa é a quarta vez que Jesus menciona algum tipo de vinda da sua parte sobre uma igreja, mas é a primeira vez que a mesma aparece de forma positiva. Todas as outras vezes anteriores envolviam algum aspecto negativo, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui uma página aqui para Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Jesus está falando para a igreja em Éfeso e ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Então, nesse caso específico aqui, a vinda do Senhor representa a remoção do candeeiro ou o fim da igreja naquela cidade. E, de fato, nós lamentamos profundamente que uma igreja tão produtiva, tão forte, que havia sido pastoreada por homens como Paulo, que fundou a igreja, depois foi pastoreada por Timóteo, o discípulo de Paulo, e no fim da sua vida, João era o presbítero principal nessa igreja, mas eles realmente não se arrependeram, eles não voltaram para trás dos seus caminhos, e o candeeiro deles foi definitivamente removido. Não há nenhuma igreja cristã em Éfeso, né, moderna Kuşadası, hoje lá na Turquia, e na realidade a perda da vida, da espiritualidade cristã naquele território da Ásia Menor que hoje nós conhecemos como Turquia é uma coisa assim que nós temos muito realmente para lamentar. Há alguns anos atrás eu me lembro que havia uma estimativa de um cristão para cada 1 milhão de habitantes na Turquia. A Turquia tinha 40 milhões de habitantes e havia 40 cristãos no país. Né? Então, hoje eu imagino que devem ser um pouco mais, o país respira um pouco mais de liberdade, não é tão castrador quanto outros países muçulmanos, mas ainda assim as pessoas não querem saber da fé cristã e não tem nenhum interesse em Cristo ou na pessoa dele, etc. A maioria das igrejas cristãs foram devidamente transformadas em mesquitas, né? E somente com o fim do Império Otomano, no século XIX, é que houve novamente autorização para que igrejas cristãs pudessem ser outra vez construídas e funcionassem como igrejas cristãs, especialmente igrejas cristãs ortodoxas. Mas todas as igrejas que existiam, e existiam centenas de igrejas na Turquia ou na Ásia Menor, antes, né, dos 1500, quando finalmente os turcos otomanos conquistaram Constantinopla e com isso interromperam o fluxo entre a Europa e a Ásia. Desde aquela época, todas as igrejas que existiam ou foram depredadas e o material usado para construir outra coisa,
ou então foram transformadas em mesquitas, especialmente as grandes igrejas como a igreja de Santa Sofia, lá em Istambul, que foi desfigurada pela colocação daqueles 4 minaretes, né, parecem foguetes, mísseis balísticos intercontinentais, nos 4 pontos da igreja, né, porque ela se transformou agora numa mesquita, então tem esses minaretes para chamar o povo para as orações dos muçulmanos, que são feitas 4 vezes por dia, mas na Turquia eles não levam isso muito a sério, então os minaretes são mais enfeite do que qualquer outra coisa. Um outro momento em que Jesus fala de vir está no versículo 16 de Apocalipse 2, que diz: portanto, arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles, esses que não querem se arrepender, pelejarei com a espada da minha boca, né? Então, aqui a vinda de Cristo representa o juízo divino na forma da espada de sua boca, que é a palavra de Deus. O juízo divino vem através da confrontação do nosso comportamento com relação ao que a Bíblia nos ensina. Quando nós sabemos de cor e salteado o que Deus quer, mas nós insistimos em desobedecer, em fazer a nossa vontade, não seguir os mandamentos do Senhor, e então, mais cedo ou mais tarde, haverá sempre uma confrontação. A terceira vez, já agora em Apocalipse capítulo 3, no verso 3, Jesus diz para a igreja em Sardes o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui a vinda de Cristo representa o juízo súbito e inesperado, como um ladrão que vem durante a noite e nós não estamos de sobreaviso nem esperando, né? E de repente essas coisas acontecem. Agora, para a igreja em Filadélfia, até como vimos na mensagem anterior, a vinda de Cristo representa a vindicação dessa igreja, ou a defesa dela. Cristo viria para defendê-la, e também Cristo viria para protegê-la, né? Com isso tudo nós vimos na semana passada, como o Senhor se envolve nas nossas vidas para nos defender e nos proteger. A promessa de Cristo, aí no versículo 11, venho sem demora, é uma expressão muito corrente no livro do Apocalipse, que não tem tanto a ver com o tempo, porque a palavra, a expressão venho sem demora, para nós aqui em português, nos dá muito a impressão de que está relacionada ao tempo, né? E alguém poderia dizer assim: bom, se isso aqui foi escrito no final do 1º século, já se passaram mais 19 séculos, está demorando um pouquinho, né? Mas, na realidade, o que essas palavras querem dizer é: venho com certeza. É isso que as palavras querem dizer. A promessa do Senhor, quando Ele diz que Ele vem, é porque certamente Ele vem, né? Como em outras passagens diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, né, verso 7, vocês devem lembrar dessa passagem. O julgamento que Cristo prometeu trazer contra os inimigos da igreja em Filadélfia, né, no verso 10, acaba funcionando como uma recompensa antecipada para os seus seguidores fiéis. Além de dar a eles uma recompensa, ainda também castigará
os seus inimigos, porque, como falamos semana passada, os inimigos da igreja são obrigatoriamente inimigos do Senhor, e os inimigos do Senhor são nossos inimigos, né? Então, eu acho que é uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar disso, que nenhum mal, nenhuma coisa armada contra nós passa despercebida ao Senhor, né? E Ele tem todo cuidado e zelo sobre a sua igreja. Isso não quer dizer, como eu falei na semana passada, que certas coisas não nos atingirão, né? Porque muitas vezes Deus deixa que coisas nos atinjam, mas Ele nos diz com certeza que não estamos sozinhos, não temos que enfrentar este problema sozinho, essa dificuldade sozinho. E a ilustração que eu usei aqui semana passada, que eu quero repetir, é dos 3 jovens israelitas, quando então eles se recusaram a se curvar e a adorar a grande imagem de si próprio que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer, e o castigo era para quem não se curvasse em adoração à imagem, era ser lançado dentro de uma fornalha de fogo, né? E aí, então, quando o rei soube que esses 3 jovenzinhos hebreus não haviam se curvado diante da sua estátua, quando a orquestra sinfônica da Babilônia tocou, né? Eles não se curvaram, e o rei então mandou chamá-los e disse: olha, vocês têm algum problema de ouvido aí? Estão meio surdos? Não, porque eu falei que se não se curvar, vai ser jogado na fornalha de fogo. E é interessante que eles disseram ao rei da Babilônia: olha, o senhor pode fazer conosco o que o Senhor determinou, porque se o nosso Deus desejar nos livrar da fornalha, ele irá nos livrar. Se não, pereceremos. Mas, apesar deles não terem dito mais nada, eles sabiam que isso seria para eles realmente uma libertação, porque iriam estar na presença do Senhor. Então, o rei incontinente mandou jogá-los dentro da fornalha, mandou superaquecer a fornalha 7 vezes mais, jogou aqueles homens lá dentro. Então, vocês veem que Deus não impediu que aqueles 3 jovenzinhos fossem jogados na fornalha. Mas uma coisa aconteceu, e chamou a atenção de Nabucodonosor, porque ele chegou até a boca da fornalha para ver os jovenzinhos queimando, e ele ficou intrigado pelo que ele viu, porque ele não viu apenas Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os 3 jovens, mas ele viu um 4º personagem dentro da fornalha. E aí ele perguntou aos seus soldados: não eram 3 os indivíduos que nós jogamos dentro da fornalha? Eram 3. Como é que eu vejo 4? Né? Porque, como eu falei, às vezes o Senhor nos permite passar pela provação, pela prova, uma prova de fogo, literalmente nesse caso aí, mas Ele está presente junto conosco, no nosso meio, para nos confortar, nos proteger e nos ajudar. Isso é uma realidade que deve tocar fundo realmente nos nossos corações e nos confortar profundamente. Eu tenho um problema para passar, mas o Senhor vai comigo. Como ele diz lá no profeta Isaías: não temas, porque eu te tomo pela tua mão direita. Olha só,
Que coisa linda. É como o pai, né, pegando um filhinho pela sua mãozinha direita e dando a ele certeza de proteção, dando a ele estabilidade, dando a ele, então, certeza de cuidado. Então, nosso coração deve transbordar de alegria em todas essas coisas. Então, além de tudo isso, a vinda de Cristo para a igreja em Filadélfia, ela tem o caráter de confortar, de proteger, né, pessoalmente o seu povo, porque estando presente no meio deles, né, na hora da aprovação e da tribulação, o Senhor então transmite essa paz, essa serenidade, que o mundo não consegue compreender. Como é que muitas vezes nós enfrentamos esses problemas, né? E as pessoas têm dificuldade, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia de fígado, a minha sogra estava muito preocupada comigo. Ela estava mais preocupada do que eu, e ela falou assim: você não fica preocupado? Aí eu falei: olha, se ajudasse, né, ficar preocupado, mas não ajuda, e a minha confiança está em Deus e tal. E eu falei assim: cirurgia periférica, né? Ela falou assim: não é periférica, não, é bem no meio do teu peito aí, né? E não é como uma unha encravada no pé esquerdo e tal. Então, mas de fato, eu realmente, talvez por um pouco de ignorância, não tinha muita compreensão da dimensão do que eu iria passar, mas de qualquer maneira eu confiava que Deus estaria presente comigo, como Ele de fato esteve, né? Então, diante de toda essa bondade, desse cuidado, dessa proteção, né, a responsabilidade daqueles irmãos em Filadélfia se concentra numa única ideia, que é a seguinte: eles precisavam ser perseverantes. Eles estavam indo muito bem, eles são elogiados por isso, mas o fato de que nós fomos bem até ontem, ou o fato de que nós fomos bem, inclusive até hoje, não garantiu nenhum lastro para nós de que nós iremos bem amanhã. Vocês entendem isso? A vida cristã é uma vida que precisa ser vivida um dia de cada vez. E não há estoque, né, de força do dia anterior, que eu posso dizer assim: não, amanhã, como hoje eu li muito a minha Bíblia e eu descansei bastante, amanhã eu estarei super fortalecido, porque eu não consumi tudo que eu adquiri hoje. Quando a gente dormir e acordar amanhã, nós vamos ter que começar do zero de novo. Buscar o Senhor em oração, agradecer pela noite, ler a Bíblia e assim sucessivamente, né? Então, a palavra de perseverança. A responsabilidade daqueles irmãos é expressa pelo Senhor Jesus como sendo, aí no verso 11, depois de venho sem demora, Jesus diz: conserva o que tens, conserva o que tens. E esse mesmo verbo de conservar, que é o verbo grego kratei, que quer dizer segurar com as próprias mãos, né? Conserva, traduzido por conserva, é o mesmo que é usado, por exemplo, em Apocalipse 2, 13 a 15. Vamos voltar aí uma página, ou às vezes nem precisa nem voltar, porque está na mesma abertura aí. Mas Apocalipse 2, 13 a 15, nós lemos o seguinte: Jesus diz assim: conheço o lugar em que habitas, né?
aqui a carta é para a igreja em Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas, né, Cratei o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Havia certas falsas doutrinas dentro da igreja. Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, eram coisas terríveis realmente para estarem acontecendo dentro da igreja. Mas, por outro lado, outros sim, verso 15, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas, que era outro problema doutrinário diferente da doutrina de Balaão, como hoje em dia nós temos inúmeros desvios doutrinários, né? Então, aqui em Apocalipse 2, o contraste é entre a lealdade ao nome de Cristo, verso 13, e a lealdade às heresias, verso 14 e 15. Não podemos ser leais à verdade e à mentira. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Não podemos querer sermos leais a Cristo e também leais a falsas doutrinas. Tudo isso é impossível. São coisas contraditórias e que funcionam de forma desconexa. Então, apenas nos enganamos a nós mesmos, né, quando fazemos esse tipo de coisa assim. É como o sujeito que não gosta de alguma coisa que eu escrevo, né, e em vez, vamos dizer, ele se imagina crente, né, porque, logicamente, presume-se que crentes vão ler um blog de um pastor e tal, né? E aí, às vezes, o cara topa com alguma coisa que ele não gostou, eu mexi talvez com algum ídolo particular dele, alguma coisa assim e tal, e aí essas pessoas me escrevem usando os termos mais chulos que vocês podem imaginar, né? Xingando, inclusive, a minha falecida mãe, que não tem nada a ver com esse peixe, que ela está morta desde 87, então ela definitivamente não tem nada a ver com isso daí. E aí eu me pergunto, e às vezes eu pergunto para essas pessoas, não respondendo diretamente a elas, mas escrevendo um novo artigo, se a pessoa realmente se acha crente usando esse tipo de linguagem, porque Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, um homem bom tira do seu bom tesouro coisas novas e velhas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas ruins, né? Então, essas coisas são realmente ruins. São tão ruins que, apesar dos comentários terem a prerrogativa de serem publicados, a gente se recusa a publicá-los, porque eles irão certamente ofender pessoas mais sensíveis. Eu não tenho tanta sensibilidade, porque eu sei que isso vem de gente desqualificada, mas alguma moça, algum outro indivíduo pode ler um comentário desse e se sentir ofendido. Então, eu simplesmente prefiro colocar ele numa geladeira que tem lá dentro do blog, né? E eu sempre costumo brincar com a Simone, olha, se eu ficar gripado, se eu cair na escada, se alguma coisa me acontecer,
você tem que chamar a polícia e mostrar para eles todos esses comentários aqui, para eles irem atrás de todas as pessoas, porque certamente alguma delas está envolvida nessa história, né? Então, porque eu já fui ameaçado até de morte, né? Crentes, pastor, apóstolo, tem um apóstolo aí que pessoalmente ele me ameaçou de morte, a mim e a minha esposa, né? Então, vocês veem como esse pessoal realmente não tem nada de Deus. Então, quando às vezes o cara me escreve para defender, eu digo, olha, eu acho muito difícil uma pessoa que ameaça a outra de morte ter alguma coisa com Deus, porque Deus é vida, Deus é perdão, é compreensão, é verdade, né? E denunciar o pecado não é pecado. Denunciar o pecado é obrigação de todo cristão, né? Então, aqui nós temos essa situação, né? Mas ainda temos mais uma vez aonde esse versículo cratei, né, conserva, aparece no versículo 25, aí do capítulo 2, já na carta a Tiatira, que diz assim: tão somente conserva o que tendes até que eu venha, né? Então, novamente, nós temos essa ideia de perseverança. Então, vamos falar do propósito da perseverança e aí concluir a mensagem. O propósito da perseverança é bastante claro. No versículo 11, diz: venho sem demora, conserva o que tens. Por quê? Para que ninguém tome a tua coroa, né? Agora vamos começar a projetar algumas coisas aí. Vamos mostrar aí a coroa. Aí. A metáfora da coroa, né, ela é emprestada dos jogos esportivos daqueles dias. Muitos corriam, mas apenas o vencedor recebia a coroa. Era uma coroa feita de folhas de louro, né? E era uma coroa de duração efêmera, poucas horas ela estava seca. A vantagem é que depois de usá-la como coroa, você podia usá-la como tempero, né? Essa era a vantagem da coroa de louros, né? E as coroas de louro são usadas até hoje. Eu estava vendo algumas fotos de pessoas que ganharam São Silvestre, pessoas que ganharam a corrida lá de Indianápolis. Eles costumam pôr uma coroa de louros na cabeça do vencedor da corrida, etc., né? Então, a grande verdade é que é o seguinte, que o que o Senhor quer nos dizer aqui: para que ninguém tome a tua coroa. Não existe escapatória para isso que eu vou falar. Quando abandonamos a caminhada cristã, também perdemos a recompensa. Não tem meia volta, caminho, atalho, etc. e tal. Nossa atitude de abandonar a caminhada cristã é uma prova de que não éramos cristãos genuínos, né? Quando somos cristãos genuínos, nós permanecemos no caminho. A metáfora, então, da coroa, como eu falei, é emprestada dos jogos, né? E então a advertência de Cristo tem a ver com a concentração com que nós devemos nos dedicar à nossa caminhada cristã, perseverando, né? Porque isso é necessário para não perdermos a corrida. Vocês sabem que uma das coisas que demorou um pouco para que os técnicos aprendessem acerca das corridas, não de cavalo, nem de carro, mas as corridas a pé, as corridas olímpicas e tal, foi aprender que havia uma certa perda de tempo
do corredor quando ele se preocupava aonde o outro cara está. Então, às vezes, um pequeno desvio da cabeça para ver aonde o outro cara está, era tempo suficiente para o cara te ultrapassar como se você tivesse parado. Né? Então, de uns, 50 ou 60 anos para cá, o corredor aprende que ele só tem um alvo diante dele, que é aquela linha de chegada, e não importa o que está acontecendo do lado. O objetivo dele é correr para chegar em primeiro lugar, apesar de que hoje em dia eles dão medalha para os 3 primeiros. Mas naqueles dias, só o cara que ganhava a corrida é que recebia a coroa de louros. Né? Então, nós também temos que perseverar na vida cristã dessa maneira. Não se preocupe aonde o outro cara está. Corra a carreira que te está proposta. Ok? Como nós vamos ver bem no finalzinho da mensagem. Assim, temos que os cristãos em Filadélfia haviam lutado até alcançarem a vitória, mas mesmo assim ainda deveriam perseverar. A perseverança é necessária até o final. Daqui a pouco vou dizer por quê. Concluindo então, quando a Bíblia fala de perseverança, qual é o significado dessa palavra? O que é perseverar? Perseverar representa um esforço contínuo, sempre no tempo presente, agora, que é necessário para manter a caminhada com Cristo. Preciso me empenhar a cada instante na minha caminhada com Cristo. Se eu baixar a guarda, eu certamente vou levar um soco no meio do nariz. Né? Eu tenho que me manter atento. E os que perseveram têm a promessa da cidadania celestial garantida, conforme o que lemos em Apocalipse 2:10. No finalzinho do versículo, nós temos essas palavras muito conhecidas, mas pouco meditadas, ou que a gente leva muito pouco a sério, porque o Senhor diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Além disso, né, os crentes em Filadélfia também recebem a promessa da vindicação futura, verso 10, da proteção da parte do próprio 10, verso 11. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: como está a nossa corrida cristã? Estamos correndo como alguém que quer chegar em primeiro lugar, né, e receber a coroa? Ou nós estamos correndo, né, distraidamente, olhando para os lados? Não, se um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou terminar a corrida, né? Quando tem essas corridas muito longas, como São Silvestre ou maratonas e tal, tem um monte de gente que entra para participar. Eles realmente não têm nenhum objetivo em ganhar a corrida, né? Mas é muito legal ter em casa um diploma de que eu participei da maratona de Nova York e terminei a maratona em 38 horas e 27 minutos e 52 segundos. Né? Bom, pelo menos eu corri aquela maratona, né? É o que a pessoa deve imaginar. Mas, realmente, ninguém está interessado nessas pessoas. Depois que passam os 100 primeiros colocados, todos os jornalistas, todo mundo vai embora. Todo mundo que estava lá esperando, fica só a família do cara.
torcendo para que ele não tenha um infarto no meio do caminho e consiga chegar no final. E às vezes passa de um dia para o outro e tudo mais, né? Então Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24 a 27 aí, Ricardo, acho que está meio picado esse versículo aí, então temos que ir por partes. Diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só, leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, imagine isso. Imagine o sacrifício que um atleta faz, a dieta que ele se impõe, né? A quantidade de exercícios, de treinamento, etc. e tal, para ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada ou numa corrida qualquer. E quanto mais nós devemos nos empenhar para ganhar realmente a vida eterna. A nossa corrida é ser uma corrida séria, porque Paulo diz aqui no verso 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, como eu falei, por mais que dure, vai murchar, as folhas de louro tendem a endurecer e se quebrarem, né? E daqui a pouco aquela coroa é apenas um monte de fragmentos jogados pelo chão. Agora, Paulo diz, nós, porém, corremos pela coroa incorruptível. Verso 26. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Isso é uma técnica no pugilismo, né? O pugilismo existe um momento de treinamento que se chama de treinar contra a sombra, né? Não tem um outro cara lá do outro lado, mas ele fica imaginando como se tivesse, e como ele vai se defender, e como ele vai bater e tal. Então a gente vê o pugilista fazendo esses movimentos assim, se você não sabe o que está acontecendo, você diz, esse cara está louco, meu. Não tem ninguém ali brigando com ele e tal, e ele está lá e tal, porque é um exercício. E Paulo diz assim, eu não faço esse tipo de coisa, eu não fico desferindo golpes no ar, né? Mas o que eu faço, verso 27, é esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em outras palavras, como nós já falamos, aquilo que alcançamos até aqui, até agora, não vale nada se não perseverarmos até o final. Temos que perseverar, né? Se os atletas se esforçam para alcançar uma coroa que murcha em poucas horas, como devemos nos empenhar para conquistar aquilo que Pedro chama de coroa imarcessível, né? O que é essa palavra, imarcessível? Alguém sabe, não? Que não murcha, né? Imarcessível, que não murcha. A coroa de louro é uma coroa marcessível, mas a coroa que Deus nos promete dar, ela não murcha. 1 Pedro 3 e 4 fala sobre isso. E diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, nos céus, para vós outros. É para isso que nós vivemos a vida cristã, para recolhermos essa coroa da vida eterna, né? Então queremos fazê-lo da melhor forma possível. Como todos os crentes, nós também nos encontramos num estádio, metaforicamente falando,
conforme a gente leu em Hebreus, capítulo 12, 1 a 4. Nós lemos isso antes do sermão e nós vamos terminar lendo esses mesmos versículos. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isso é uma metáfora do capítulo 12 com relação ao capítulo 11. O capítulo 11 fala dos heróis da fé, fala de Abel, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala do rei Davi, de Salomão, e daí no final do capítulo ele diz muitas outras coisas para falar, mas o tempo não dá e tal, né? E então essas testemunhas, não que eles estejam nos vendo, isso é uma metáfora, apenas para que nós possamos nos lembrar de que antes de nós existiram pessoas como Abel, como Abraão, como Moisés, como Davi, etc. e tal, seres humanos igual a nós, que confiaram em Deus, que pecaram, alguns pecaram terrivelmente, mas que foram reconciliados pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus, que viveram vidas que realmente engrandeceram o nome de Deus, etc. e tal. Então, diz, olha, pensa nessas pessoas, né? Então, ele diz assim, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança, carreira proposta. Eu estou aqui na linha de partida. Meu único objetivo é a linha de chegada. Não me interessa o que o cara à minha esquerda, à minha direita, vai fazer, ou o cara à minha esquerda está pensando em fazer, ou dois caras para lá, à esquerda ou à direita. Não me interessa. O meu objetivo é cruzar aquela linha em primeiro lugar, né? E aí, só que nós não olhamos para uma linha pintada no chão, né, escrita finish line, ou linha de chegada, ou alguma coisa assim, porque no verso 2, o autor de Hebreus diz que nós temos que olhar firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Cristo enfrentou o próprio inferno, não foi nem só o diabo, mas o próprio inferno, enfrentou a ira de Deus, talvez a coisa mais terrível que ele teve que enfrentar, com certeza, para que nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ser levados para o céu. Diz assim, ele não fez caso dessas coisas, né? E agora está sentado à destra de Deus. E aí no verso 3, ele diz assim, quando você estiver cansado, desanimado, desalentado, enfraquecido, aborrecido, chateado, etc., 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 ele diz assim, considerai, pois, atentamente, pare, pense com atenção, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, porque Cristo enfrentou uma oposição danada. Eu estou pregando o Evangelho de Marcos nas terças-feiras no programa de rádio, e já no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, a história de Jesus mal começou, os caras já começaram a fazer planos de como lhe tirariam a vida. Não era fácil a situação dele, né? A oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Diz, você já está cansado? Já
Já acorda cansado, né? Especialmente de domingo, já acorda estressado e tal. E olha, pense em Jesus. Pensa no que Jesus passou. Aí você vai ver que as coisas que você está passando são bem menores do que as que ele passou. E para terminar, no verso 4, um versículo que os caras colocaram um parágrafo, uma divisão de parágrafo e um título entre o versículo 3 e 4, então a gente perde essa relação fantástica entre o versículo 3 e 4, que é a seguinte, verso 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quantos aqui já sangraram lutando contra o pecado? Eu vou baixar a mão porque não é o meu caso. Mas ele diz assim, na vossa luta contra o pecado, vocês nem sangraram ainda. E Jesus, vocês sabem, né? Eu não sei da onde que ele tinha tanto sangue, porque bom, aquele filme Paixão de Cristo faz uma anarquia com o ensanguentamento de Jesus, que parece que ele tinha mais sangue do que realmente ele tinha, né? Nós não temos tanto sangue assim como Mel Gibson, né? Mostra naquele filme. Nós não temos tanto sangue assim, capaz de escorrer pelas ruas e tudo mais, e depois 6 horas escorrendo, e pingando e tudo mais e tal. Então, mas ele diz assim, vocês não sangraram nem uma gotinha ainda, né? O único cara que eu conheço que sangra todo dia é o seu Natanael. É o único cara que eu conheço aqui. Todo dia ele sangra, porque ele espeta o dedo para medir o açúcar dele, a insulina dele. Não é nada. Então, é o único que eu conheço. Os outros, nós todos precisamos realmente nos apegar em Cristo e pensarmos nesses heróis da fé. Talvez um dia em que você esteja desanimado, talvez seria bom você pensar em João Batista, e talvez João possa lhe dizer assim, olha, sabe, a minha cabeça foi separada do meu corpo com uma machadada ou com um facão, sei lá o que usaram, por causa da minha fé em Cristo. E você está aí reclamando, murmurando por causa de uma pequena dificuldade ou alguma coisa assim, né? Então, não temos certeza se essa é uma história verídica ou não, mas há uma história que diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, né? E então, o Abel, né? Que coisa mais cruel do seu próprio irmão. Pô, vamos dar uma volta no campo. Poxa, que legal. Pô, Caim, que legal. Vamos sim, vamos dar uma caminhada pelos campos do Senhor e tal. E de repente, no meio do campo, ele se levantou e tomou um osso de um animal lá e rebentou com a cabeça do seu irmão, né? E nós reclamamos porque ficamos doentinhos, ou, né, sofremos um pouquinho, a coisa está difícil. Não está fácil para ninguém. Na realidade, as coisas estão difíceis para todo mundo. Mas a promessa do Senhor, ou o desafio dele para nós, é que se você quiser chegar lá, você tem que perseverar. Se você quiser chegar lá, você tem que perseverar. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Que Deus abençoe a todos.